Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e esse é o tipo de episódio que eu vou viajar e vou falar sobre o hackeamento de novas tecnologias, o hackeamento de coisas que não são talvez tão novas, mas que vão fazer mais parte do nosso dia a dia do que hoje. A gente já falou sobre algumas outras tecnologias, como blockchain e etc. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial e robôs, que são coisas totalmente diferentes. E o que poderia acontecer se essas inteligências artificiais e se esses robôs forem hackeados? Esse é o ponto. E o que eu gostaria de saber também, né, é a sua opinião quanto a isso. Então, se você está ouvindo isso daqui em outra plataforma que não seja o YouTube, dá uma olhadinha no Guia Anônima lá no YouTube. É só jogar Guia Anônima. É um ícone de um óculos, igual aqui na plataforma que você está ouvindo, e acessa lá e deixa o seu comentário, que é bastante importante, para a gente criar uma interação, uma discussão no campo de comentários. E vamos iniciar falando sobre as inteligências artificiais. A gente sabe que as inteligências artificiais são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia em diversos aspectos. Hoje a gente já tem inteligência artificial na câmera do nosso smartphone, a gente já tem inteligência artificial falando com a gente por meio de chatbots, utilizamos elas como assistentes pessoais e assim por diante. E elas se tornaram cada vez mais participantes do nosso dia a dia, a cada dia que se passa, e vão continuar se tornando partes fundamentais do nosso cotidiano, até mesmo porque elas fazem diversas funções que não são conectadas diretamente com o usuário final. Por exemplo, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Google, o algoritmo de qualquer rede social é desenvolvido por meio de uma inteligência artificial. E isso faz com que elas sejam parte do nosso dia sem que a gente necessariamente tenha uma interação diretamente com ela. E a pergunta é, cara, você já parou para analisar e se uma inteligência artificial dessa ela for invadida, por exemplo, e for colocado informações que não são tão verídicas assim nela? Por exemplo, o que aconteceu com o chatbot, que se eu não estou enganado, há uns anos atrás, que basicamente falaram um monte de merda para ele, um monte de merda, um monte de merda, um monte de merda. Ele virou aquilo ali como uma realidade e ele começou a xingar as pessoas, ele começou a falar um monte de besteira preconceituosa para as pessoas e de defender coisas extremamente bizarras. Então, era uma inteligência artificial, um chatbot de comunicação meio divertido e tal, que foi totalmente convertido a falar um monte de bosta por conta dos usuários que alimentaram aquela inteligência artificial com um monte de bosta propositalmente para fazer com que ela seja algo que ela não foi programada para ser, algo agressivo e assim por diante. Mas o meu ponto é, se uma IA dessa sofre algum bug ou realmente ela é hackeada em algum nível ou dentro do seu servidor ou seu banco de dados de treinamento, alguma coisa do tipo, para, por exemplo, recomendar um monte de coisa absurda no algoritmo das redes sociais ou favorecer alguém. Já pensou nisso? Por exemplo, você está lá no Instagram, o seu algoritmo está funcionando normalmente e tal, bonitão, e aí do nada o Instagram começa a recomendar para você somente o perfil de 5 pessoas. Um monte de post de 5 pessoas no seu buscar ali do seu Instagram e tal, e você não está entendendo por que aquilo ali. Mas na realidade o algoritmo ele foi de alguma maneira hackeado e ele está predisposto agora a só divulgar aquelas 5 pessoas para o mundo todo durante os próximos 10 minutos, para ter algum benefício para aquelas 5 pessoas. Então, você pensa, né, que, pô, beleza, pode ser algo trivial, como por exemplo isso, né, de meio que direcionar o público todo para um nicho específico de pessoas,
para beneficiar essas pessoas na rede social, como até coisas mais graves, já que hoje a gente tem muita coisa importante rodando com inteligência artificial, como o piloto automático de carros elétricos como o Tesla. Hoje o Tesla ele funciona com reconhecimento de imagem e inteligência artificial para identificar obstáculos, pessoas, carros, pista e assim por diante. E eu sei que já ocorreram algumas falhas nessa identificação de objetos, né? Que um carro, por exemplo, bateu atrás de um caminhão porque ele não identificou aquele caminhão como um outro automóvel e assim por diante, mas isso são bugs. A questão aqui é realmente do hackeamento. E se a inteligência artificial do Tesla, ela foi invadida de alguma maneira e foi manipulada para causar o caos e o terror, ao invés de desviar das pessoas, ele atingir as pessoas. É claro que eu estou colocando a Tesla como exemplo por ser uma montadora, por ser uma gigantesca que utiliza com maior facilidade essa tecnologia de inteligência artificial, e as outras ainda não chegaram nesse nível. Até porque o objetivo da Tesla sempre foi esse desde o início: carros elétricos com inteligência. Então, a gente não tem isso ainda sendo visto globalmente por outras marcas, né? Por outras concessionárias, por outras fabricantes, enfim. E a questão é realmente a manipulação dessa IA, né? O que pode acontecer com a manipulação dessa IA? A gente vai de um simples algoritmo que pode favorecer alguém até um carro que pode ser uma arma mortal. E aí vamos para um outro ponto, que são os robôs. Normalmente os robôs, eles possuem inteligência artificial. Normalmente, não é obrigatório, nem nada do tipo, mas normalmente esses robôs possuem isso. E a gente vai também aqui do 0 ao 100. Vamos iniciar simplesmente com os robôs que limpam a nossa casa. Aqueles robôs aspirador e etc, né? E hoje esses carinhas eles já têm uma série de sensores e câmeras até em algumas vezes e etc. E esses caras eles são responsáveis por primeiro mapear nossa casa e depois fazer a limpeza dela. Se esses carinhas são hackeados de alguma maneira, você pensa que todo o mapeamento 3D da sua casa, ou pelo menos o mapeamento daquela parte que ele limpa, né? Ele tá ali dentro daquele robô ou tá no servidor que aquele robô se comunica, e isso pode ser roubado e utilizado de alguma forma muito ruim, como por exemplo entender o funcionamento, a dinâmica da sua casa quando não tem ninguém dentro dela, quando tem alguém dentro dela, porque toda vez que o robô ele vai fazer uma limpeza, o mapeamento dele continua funcionando, e caso tenha alguém dentro de casa, esse mapeamento vai conseguir identificar isso, porque hora ou outra você vai passar pela frente do robô, certo? Então pense que essa simples inteligência, essa simples informação dentro desse robô pode levar a coisas muito mais graves. E aí a gente vai desse robozinho de aspirador de pó até mesmo as câmeras inteligentes que ficam dentro da nossa residência, ou a coisas maiores, como por exemplo os robôs da Boston Dynamics, que são robôs que dão mortal carpado, que dançam capoeira, dançam break, dão soco na boca e carregam metralhadoras com um molejo muito bonitinho. A Boston Dynamics posta as coisas na internet com o robô dançando música do momento e todo mundo acha fofo, quando na realidade eu penso, caramba, se o robô ele consegue dançar tão gostosinho e sincronizado, imagina ele com uma AK-47 nas mãos, ou com uma R-15. Olha que maravilha, ele deve ser muito bom de pontaria, afinal, ele é um robô, e com certeza a Boston Dynamics ela não está desenvolvendo robôs para ser a nova loira do Tchan. Eles estão desenvolvendo essas máquinas provavelmente para algum interesse governamental, algum interesse militar. Hoje, por exemplo, no Vale do Silício, a gente já tem alguns robozinhos que são robozinhos de guarda, né? Eles não têm braços, não têm pernas e não dançam Rebolation é bom bom bom, como, por exemplo, os robôs da Boston Dynamics. Eles são tipo caixas de correio americana ambulantes. E esses caras, eles já fazem a vigilância e eles já conseguem, por exemplo, entregar algumas multinhas simples por você, por exemplo, jogar o lixo no chão. Mas imagina que esse cara ficou puto com uma criança que jogou lixo no chão e ao invés de distribuir uma multa, ele atropela a criança porque ele foi hackeado. Pode acontecer? Pode, vai, não sei. Mas e aí, o meu cérebro, ele desperta uma coisa chamada
pânico quando eu vejo o robô da Boston Dynamics, aquele gigante que dá mortal triplo, basicamente com uma arma na mão e bugando ou sendo hackeado pelos inimigos. Imagina que os Estados Unidos, enfim, um país que compra esse robô está em guerra. Eles colocam a porra do robô no campo de combate. O que garante que esse robô ele não vai ser hackeado e não vão controlar esse robô exatamente para matar a própria equipe enquanto ela dorme? Tem como garantir isso? Eu acho que não tem, porque tudo é hackeado hoje em dia. A todo momento, a gente tem celulares, computadores, sistemas bancários super sofisticados hackeados a todo momento. Quem garante que esse robô não vai? Quem me garante que esse robô não vai ser hackeado, sair dando soco na boca de criança na rua? Não tem como ter essa garantia. E aí é um medo, né? A gente sabe que tudo que é novo dá um certo medo, mas assim, a gente tem que entender, Afonso, mas poxa, a inteligência artificial e a robótica, elas possuem leis, não pode machucar o humano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, são leis, na teoria. Realmente você acha que um robô daquele não vai machucar um humano em alguma hora na história da humanidade? Que ele não vai ser utilizado para guerra? Ah, não, aquele robô ele só vai ser utilizado para resgate. Sim, claro, só para resgate. Realmente tem que ser um robô que sabe dar mortal, soco forte e carregar uma arma na mão para fazer resgate, por exemplo, em um ambiente em chamas. Aquele cachorrinho da Boston Dynamics eu acho que já faz isso, um resgate. Pelo menos ele não consegue segurar uma R15 na mão, mas dá para acoplar uma delas nas costas. Acoplar é a palavra certa. Dá para colocar uma arminha nas costas dele. Essa semana eu vi uma notícia de drone com metralhadora. Coisa maravilhosa. O drone pode ser hackeado. Você sabia que dá para hackear drone? Pois é, dá para hackear drone. Já faz parte do dia a dia hackear um drone, hora ou outra. E pá, roubei um drone. Imagina roubar um drone com uma metralhadora. Que coisa maluca. Pois é, são só pensamentos devaneios. Eu queria muito que você deixasse a sua opinião, ou para me tranquilizar, ou para me deixar lelé da vez. Porque realmente essa parte me assusta um pouco. A inteligência artificial me assusta de certa maneira, mas ela me assusta muito mais quando ela está dentro de uma máquina de combate que pesa toneladas e que com um soco pode afundar o crânio de qualquer pessoa. Deixe seu comentário aí, não se esqueça também de acessar os nossos links com o guianônima.com. Jogou guianônima.com, tem todos os nossos links lá, inclusive o link do nosso curso de Redes para a Segurança da Informação, um curso muito bacana que tem como objetivo introduzir você e dar os fundamentos e bases de redes para quem quer atuar nessa área de cybersecurity, beleza? Então é isso, desculpa pela viagem, acho que foi mais viajado do que os outros, mas eu comecei a pensar e o meu cérebro se perdeu no desespero e na loucura das novas máquinas tecnológicas que provavelmente um dia vão dominar o mundo. Skynet? Não sei, provavelmente eu não vou estar aqui para ver. Valeu e até mais.